E aí, galera, aqui é o Cavaleiro e sejam bem-vindos ao primeiro pós-jogo do canal. Hoje, infelizmente, não tem Palmeiras, mas teve seleção brasileira. Acho que foi um bom jogo da seleção, esperava um pouco mais. E hoje a gente tem um convidado que é do Nó Tático. Seja bem-vindo aí e se apresenta pra galera aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de aparecer no canal, né, Gabriel? Sou o Pablo, do canal Notático, e o canal fala mais sobre curiosidade do futebol. Hoje aqui a gente tá para falar um pouco, fazer um pós-jogo da seleção, nesse jogo contra o Peru. É isso aí. E aí, o que você achou do jogo assim no geral? Você gostou da atuação do Brasil? Achou que taticamente o Brasil foi bem contra o Peru? E o que você acha da se o Brasil tá carente de centroavante? Como que você acha dessa situação? E se você acha que tem algum outro nome que possa ir atender essa carência da seleção? Começar, a seleção jogou melhor do que antes, né? Em comparação com o Chile, foi uma partida péssima. Mas agora já tem dado uma evoluída tática. Hoje foi mais ofensivo, matou o jogo logo no primeiro tempo, buscou mais ataque do que antes. Só que eu acho que o problema não é bem o centroavante. Eu acho que o Brasil tá carência de meio campo. Que você coloca o Paquetá, ele ficou muito omisso. Ele participou pouco dos lances de ataque. O Everton Ribeiro participou bastante, mas ele joga mais pela direita. Alguém centralizado que a gente está precisando, alguém camisa 10 mesmo. O Neymar, ele tá jogando como atacante na seleção do Tite, e isso tá matando o centroavante. Você coloca o Neymar para ficar de atacante, você não tem uma criação no meio campo, todo mundo tá jogando em função do Neymar, sempre buscando o Neymar, e o centroavante fica ali dentro da área, não recebe um passe nenhum. Pode ser Gabigol, pode ser Gabriel Jesus, pode ser Firmino, pode ser quem for, vai ficar ali plantado na área e não vai conseguir fazer nada. É, isso é verdade. E no começo do jogo, né, o Brasil ele entrou, acho que padrão, mas o Peru surpreendeu, porque logo nos primeiros 5 minutos eu gostei da postura do Peru. O Peru se lançou pro ataque, mas aí o jogo foi passando e a seleção já começou a equilibrar ali. E teve a questão do juiz. Eu acho que mais uma atuação pífia de juiz, que ali teve um pênalti claro em cima do Militão. O cara só faltou levar a camisa dele pra casa, pedir um autógrafo, assina aí que eu vou levar pra minha casa. E, cara, cada vez que você vê o VAR atuando, você vê que é uma confusão. Cada hora os caras falam uma coisa, isso aqui é interpretação, isso daqui não é. Então fica uma coisa confusa. E você, o que você achou da atuação do juiz aí? É, padrão Comembol, que não é bom, né? Comembol nunca surpreende, mas é sempre a mesma coisa ruim, é difícil você ver uma partida boa de arbitragem. Sempre, ou o VAR demora demais para intervir, ou então ele intervém demais, ou no caso de hoje foi de menos. Hoje você teve um pênalti marcado, que nem se falou, que era claro, era uma falta, não era interpretativo. O juiz mandou seguir, o VAR simplesmente concordou. Aí o Brasil meio que saiu no prejuízo com isso. E demorou, na verdade, até o árbitro para soltar cartão. Teve bastante cartão pro Peru, mas lá no primeiro tempo foi deixando o jogo seguir, foi deixando o jogo seguir, já era para ter levado muito mais amarelo e meio que saiu do controle um pouco. E ainda esse pênalti foi, para mim foi mais vergonhoso porque o juiz tá plantado, cara. Ele viu o lance de frente. Foi uma bola parada, ali não tinha desculpa nenhuma pra ele não marcar aquele pênalti. Então, eu acho que o VAR deveria ter chamado sim, porque o cara tá na frente. Aquilo ali não é lance interpretativo, porque o cara puxa a camisa pra trás. O cara ia chegar inteiro no lance pra cabecear a bola. Um cruzamento perfeito. Então, ali eu acho que foi o principal erro do jogo. E o Neymar nervoso. Eu entendo ele porque toda vez que ele vai jogar aqui na América do Sul, sempre vai ter isso. Só que ele já tem 28 anos, se eu não me engano, é 28 anos, né? Que ele já tem 29. 29 anos. Já era pra ele estar acostumado com isso já. Ele cresceu aqui no Brasil, ele apanhava aqui. Aí quando começou a ir pra seleção, começou a apanhar lá também. Eu acho que falta um pouco mais de maturidade pra ele nesses momentos, né? Que nem a sorte que vai pegar a Venezuela, ele tá suspenso do jogo contra a Venezuela. Mas se, por exemplo, os caras remarcassem o jogo contra a Argentina, né? O Brasil sem o Neymar não Vai. funciona, Eu acho que aí não ia valer a punição para não ele, ia que valer a já tá punição. rolando.
Já tava rolando, sim, sim. Mas ainda assim ia ficar tipo um. A Conmebol e a FIFA é tão bagunçada que nem a gente ia prever o que ia acontecer, se ele ia poder Sim. jogar, se ele não ia poder jogar. Tem a questão também do Marquinhos que estava suspenso e cumpriu nesse jogo, tanto que ele não entrou contra a Argentina. E a Conmebol é isso, é uma bagunça completa. E deixa eu te perguntar, no primeiro gol ali, o que você achou? Você acha que o Neymar fez a falta ou não? Eu achei que foi até um lance normal, cara. Ele foi uma dividida de começo normal e ele já foi caindo, foi perdendo já o equilíbrio. Acho que o Neymar só aproveitou mais. Eu não marcaria falta, mas também não sou árbitro, né? Porém, eu não achei que foi algo para simplesmente parar o jogo, acho que foi limpo. Então, para mim, tudo certo ali, o árbitro acertou. É, jogador na América do Sul é complicado, cara, porque os caras encostam, ele já começa a cair já. Então, tipo, é um padrão. Tipo assim, em relação a deixar o jogo correr, eu gostei do árbitro. Acho que essa é a única parte boa que a gente pode falar dele. Sim, Legal, gostei disso. Só que esse é o problema. Quando os lances capital do jogo, ele acabou errando feio, né? E em relação a taticamente do Brasil, você analisou alguma coisa na partida que você pode destacar aí? para começar, é o no meio-campo, né? Que eu digo que é o principal problema. Dessa vez o Tite ele bancou o Bruno Guimarães, resolveu colocar o Gerson, finalmente testar ele. Claro que só foi convocado que toda aquela panela dele não pôde ir. Cara, convocou o Fred. Ele insiste em ficar colocando Fred e Casemiro para fazer a mesma coisa, ficar os dois marcando ali. E não tem um ataque, você não tem uma criação a partir dali. Com o Gerson isso já mudou, com ele já joga mais avançado, já deu mais liberdade pro time, e ainda tem o entrosamento ali, jogou mais de 2 anos com o Gabigol, com o Everton Ribeiro. Você vê que ele sempre estava buscando. Acho que foi muito por isso que o Everton Ribeiro jogou muito no primeiro tempo, jogou muito bem. E até fez o primeiro gol, quase fez o segundo. E, perdão, é, defensivamente teve uma boa atuação do Militão e do Lucas Veríssimo. Uma, uma partida até melhor do que eu esperava do Danilo, participou mais ofensivamente, mas o Alexandre continua a mesma coisa. Eu acho que nesse jogo, principalmente pelo menos no segundo tempo, o Tite já tinha que ter colocado a Arana para jogar, tinha que ter testado, tinha que dar uma chance para ele. Merece, talvez até ir para a Copa do Mundo, se for bem. Quando ele colocou o Matheus Cunha, acho que foi muito mal aproveitado, mas de novo o problema que eu falei, que colocou o Matheus Cunha mais aberto para tentar deixar o Gabigol fazer o gol, acabou não dando certo. Depois colocou o Hulk. Basicamente mataram o futebol do Matheus Cunha. Ele pegava a bola, tocava, tentava alguma coisa, mas não tocava para ele de volta. Ele aparecia livre na área, ele aparecia como opção, simplesmente ignoravam ele, sempre buscando Neymar. Acho que tem que mudar basicamente isso. A gente ainda vive uma independência. Toda hora é um lance buscando Neymar. Sim, com certeza. Tanto que você viu o Neymar caindo pro meio para ser o armador, né? Eu lembro que, acho que foi na temporada passada, se eu não me engano, o Neymar jogou bastante de meia no PSG, né? Mas aí Sim, ele tinha o Mbappé também para ajudar ele a tentar decidir os jogos, né? Então eu acho que é o seguinte, o Brasil sem o Neymar ele é como se fosse uma Ferrari com o carro andando na reserva. Tipo, você sabe que o carro é bom, o motor é bom, mas o principal não tá faltando, né? E o Gerson, eu gostei da atuação dele. Ele jogou que nem ele jogava no Flamengo, avançando. Quando o Brasil ia pressionar, ia subir as linhas, ele ia junto. E era o cabeça ali da marcação do Brasil. Eu gostei bastante também da partida dele. Do Casemiro também, acho que foi padrão. O Casemiro, eu acho que ele é um dos caras mais regulares da seleção brasileira. Desde a era Tite aí, a gente sempre vê ele atuando bem, jogando bem. E a questão do Matheus Cunha, cara, foi que nem o Gabigol contra o Chile. Você via o Brasil, o Gabigol na ponta direita, cara. O Gabigol isolado na ponta é, direita. Aí o Brasil ia subir a marcação, ele se matava fisicamente. eu acho que isso é uma coisa que o Tite tem que pensar, né? O Brasil já não tem mais que se preocupar com a classificação para a Copa do Mundo, só não vai para a Copa do Mundo se for algum problema extracampo, se tiver punição de FIFA, Comembol, alguma coisa assim. O Brasil está com 27 pontos, 24 24 pontos, desculpa. isso. Com 27, a Argentina se classificou na última eliminatória, então o Brasil está uma vitória, duvido que não ganhe, até porque vai pegar a Venezuela, que é de longe a seleção mais fraca,
se não me engano, no primeiro turno, enfrentou a Venezuela sem o Neymar, e vai repetir de novo isso. Aí o Tite tem que escolher se ele vai querer jogar no contra-ataque. Ele tem que ter jogador mais veloz do que Gabigol, tem que ter jogador mais veloz do que Everton Ribeiro e Paquetá. Coloca um Vinícius Júnior para correr ali, ou alguma opção melhor de velocidade. Ou então bota o time para cima, ele coloca o time para marcar depois ali no meio-campo. Fica um centroavante tendo que marcar volante. Na hora de ir para a área, ele já tá morto, já tá cansado fisicamente. Sim, eu também vejo isso, cara. Eu acho que o bom da molismo de jogar futebol tá chegando isso também na seleção brasileira, cara. Daqui a pouco os caras estão chamando quem aí? Um treinador de Série D e fala, vamos jogar todo mundo atrás da linha da bola, o Carille na seleção. É, Teve gente que pediu isso já, na época que ele tava no Corinthians, eu via que tinha gente pedindo isso. Então, eu acho que ele tá vendo o Carille aí que voltou, tá no Santos, né? O Santos contratou o Carille, vai começar a assistir os jogos do Santos aí sofrido. para tentar aplicar isso no Brasil, o que eu acho que é equivocado. E na questão dos laterais, você vê como que o Brasil está começando a capar os laterais, não só na seleção, mas no futebol brasileiro em si. É raro você ver os laterais que sobem, né? Você vê, por exemplo, o último lateral que destacou aqui foi o Rafinha e com idade avançada, mas o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha coragem de falar, sobe os dois. O Felipe Luiz ficava mais atrás e subia o Rafinha para tentar atacar. E no Brasil a gente não tem essa questão. Hoje foi porque era o Peru. Aí eu acho que pode ser até que o Tite falou, não, fica aí, não sobe não. Mas os caras falaram, Peru. Então foi pra frente, subiu os dois. Tanto que o Alexandre também subiu um pouco, mas o Danilo um pouco mais, né? Mas você viu, contra o Chile, a única subida do Danilo foi o gol. Que naquela bagunça imensa tática, que o Gabigol foi pra ponta direita, o Everton Ribeiro Everton Ribeiro centroavante. parou de centroavante. Ali foi uma bagunça imensa, né? Sim. Né, e eu acho que agora é a hora do Tite fazer teste. Agora, principalmente contra a Venezuela, que já não vai ter o Neymar. Já faz algum teste, alguma coisa diferente. Já bota uns três zagueiros, bota o Arana ali, coloca a ala. Se ele quer usar o Daniel Alves, não coloca ele de lateral, coloca ele um pouco mais avançado. A gente já não tá mais em idade de ficar indo e voltando. No São Paulo ele já não faz isso. O Daniel Alves foi um cara que perdeu na corrida pro Zé Rafael na Libertadores, aquele primeiro gol do Palmeiras. Aí como é que você convoca um cara desse assim, pensando, não, vou botar pra marcar também. O cara não consegue marcar o Zé Rafael. Imagina um Brasil contra a França. O Daniel Alves pra marcar o Mbappé. A gente tá ferrado. Isso aí realmente, cara. O Dani é porque, né? Teve essa relação aí da treta dos times que não quiseram liberar os atletas. É por isso que você viu o Hulk também ali, o Everton Ribeiro, o Gerson. Mas eu acho que assim, Isso. desses jogadores que foram, eu acho que o que merecia ir pra Copa é o Gerson. É, eu acho que o único erro do Gerson foi ter ido pra um campeonato fraco, que é a França, porque lá ele vai ter uma perda técnica, né? Eu acho que ele merecia ter ido pra um time maior, quem sabe uma Premier League aí, Eu um acho que aí, City. sim, mas eu acho que já nem foi tanto escolha dele, acho que já foi mais do Flamengo ter precisado dar grana pra vender. Pode continuar. Sim, com certeza, mas assim, pra carreira dele, a não ser que ele se destaque muito lá também, né? E o pessoal também tá de olho nos jogos da seleção. E ele consiga ir pra um time com mais destaque, com um campeonato de nível mais alto. Que isso com certeza ajuda o futebol dele. Acho que com certeza ele vai se destacar e a gente torce por isso, porque meio campo do Brasil Tá sofrendo. realmente tá sofrido ali. Você pega o Casemiro, eu acho que o Casemiro é o único jogador ali do meio que você fala, o Casemiro tem que estar. Agora os outros você já tem uma dúvida do caramba. O Brasil não tem um camisa 10. O Brasil não tem um camisa 10. O nosso camisa 10 é o Paquetá. O nosso camisa Paquetá e o Neymar que sai da ponta e vai pro meio. E o que você acha disso também? É outra coisa que vem preocupando o futebol brasileiro, a falta de camisa 10. E isso faz falta na seleção. Isso é um reflexo que bate na seleção. Nos últimos anos aí a gente viu o Coutinho. Depois que saiu o Coutinho, a gente não começou a entender mais nada, porque ele levava o Paquetá, o Neymar sempre toda hora caindo pro meio. E o que você acha disso tudo, dessa bagunça do meio-campo da seleção brasileira aí? Como eu disse antes, eu acho que o Neymar ele tem que jogar mais. Tem que jogar de 10. Ele que tem que ser o camisa 10. Não tem que fazer dupla de ataque com ninguém. Ele tem que ser o cara que vai arrumar pra esses caras. Agora, quem eu levaria pra testar mais
seria o próprio Matheus Cunha, começar já de titular, fazer algum dupla de ataque com alguém. Ele já fez isso lá no início do trabalho dele com o Gabriel Jesus, foi testou o garoto que tinha 19 anos, por aí, né? Era bem jovem, já testou, colocou 9 titular da seleção. O Gabriel Jesus chegou metendo gol pra caramba, foi artilheiro da seleção do Tite. Eu acho que deveria fazer a mesma coisa com o Matheus Cunha. Como disse, o Brasil já está classificado, tá, vale a pena testar, tem que testar. Não importa se vai tomar gol da Venezuela. Não tem que ficar retrancando. A defesa do Brasil já é boa, o Militão tá seguro, o Lucas Veríssimo estreou hoje bem pra caramba. A gente tem o Marquinhos, qualquer coisa, até o Thiago Silva, se quiser. E, pô, goleiro a gente tá tranquilo também. Ele só não vai pra Copa se lesionar, o Everton, por exemplo. Com certeza. E outra coisa que eu vejo que é um erro da seleção brasileira do Tite é de ficar insistindo na linha de quatro lá atrás. Eu acho que pode muito bem usar um sistema de três zagueiros, como você falou ali, o Arana e o Daniel Alves. Seria tipo perfeito pro Brasil esse sistema. Porque a gente tem lateral capado e a gente tem um Tite que é medroso. Então acho que essa seria a solução. Os nossos laterais da última Copa foi quem? Foi o O Fagner, Fagner, o o, outro. Fagner, o Marcelo, Não, e na lateral direita quem foi o reserva? o Danilo. Daí, olha, Outro olha essa moleque. nossa lateral direita na última Não, Copa o do Mundo. Danilo começou de titular, foi tão mal que pegou reserva do Fagner. E pra você ver, e pior, o Fagner não jogou mal contra a Bélgica. Mas Não, porque também foi na assistência do físico, não foi por técnica, né? então, Porque né? naquele jogo ele bateu pra caramba ali também. Foi estilo europeu mesmo ali, que nem ele Ele, faz aqui no ele Brasil. deu o máximo que podia, mas isso não quer dizer que é o suficiente, né? Que precisa de algo melhor ainda. Exatamente, é. O Brasil tá parando de produzir 10 e tá parando de produzir lateral. Então eu acho que isso aí tem que ter adaptação dos jogadores. Que nem você falou do Matheus Cunha, uma coincidência, ele também foi campeão olímpico, igual o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus foi campeão olímpico, ele já começou a sequência dele nas eliminatórias, ali com o Tite já escolheu ele, definiu ele como 9. Infelizmente na Copa a gente viu que foi uma decepção, o Tite mandando o cara aí marcar volante. Essa foi a função tática dele. Então esse é o problema. Você sacrifica um cara que tem que estar lá na frente para fazer o gol. Na hora que ele chegava lá na frente, totalmente fora de posicionamento, a bola também não chegava nele. O Brasil ganhava os jogos ali na Copa na habilidade individual, porque a parte tática sumiu. E eu tenho uma pergunta para você para fazer sobre isso. Qual foi a última vez que você viu o Brasil tendo uma atuação convincente? Aquela atuação assim, que você olhou pra cima e falou: Eu tô iludido com essa seleção. Olha, é difícil lembrar, hein? Que eu acho que foi até antes da Copa, não sei. Porque depois da Copa foi muito difícil, tá muito ruim a Copa. Mas pra não pegar tão atrás assim, vamos pegar aquela Copa América do 2019. O Brasil ganhou de 5-0 do Peru. O Peru ainda chegou na final contra a gente, mas tava assim, Neymar. Foi a estreia do Cebolinha de titular, jogou bem pra caramba. Aquele jogo eu vi, a seleção foi muito bem. Eu acho que aquele foi o último jogo. Sim. Eu acho que pra mim o último jogo que eu vi da seleção atuando bem contra uma seleção razoável foi aqueles 3-0 na Argentina, nas eliminatórias, que foi aqueles, acho que foi 3-0, que taticamente o Brasil ali foi perfeito. A Argentina quase não fez nada ali no jogo, não arrumou nada. Acho que essa aí foi a última vez. Mas aí é a questão do Brasil ter o seu calcanhar de Aquiles, que é a seleção europeia. É o Brasil pegar uma seleção europeia e você vê, ó, teve uns amistosos aí contra umas seleções ali que, pelo amor de Deus, O eles Brasil, colocam o depois, Cruzeiro junto com o Vasco e o Botafogo ganha deles. E o Brasil sempre sofrendo. O Brasil vê uma seleção europeia, tipo, parece que para de fazer tudo o que tava fazendo aqui contra as seleções daqui da América do Sul e se perde em campo taticamente. então, né, parece até que a gente tá tendo complexo de vira-lata, que, poxa, só porque é europeu, mas, pô, você pega ali a comparação agora, essas eliminatórias da América do Sul, o artilheiro até essas últimas rodadas era o Marcelo Moreno, o cara que é do Cruzeiro, o cara joga na Série B, brigando pra não cair, aqui no Brasil, o cara às vezes é reserva e é o artilheiro daqui. O Guerreiro é o camisa 9 da seleção do Peru aí, quanto tempo que ele não joga? O cara sempre tá lesionado, tá suspenso. É, aqui o nível baixou muito, não foi só o Brasil, foram todas as seleções em geral. Você tá num nível muito fraco. Você vê uma Eurocopa ali,
que você teve no mesmo tempo da Copa América. É uma diferença gritante. O Brasil pegar uma Suíça não ganha. O Brasil pegar uma Hungria vai ser difícil, é dureza ganhar. Uma Polônia, se depender do dia do Lewandowski, perde. Pega Portugal, que todo mundo encarava como uma seleção fraca, mediana, hoje perde, algo bem difícil de ganhar. França, então, nem se fala, Bélgica também, a Itália foi campeã, tá voando taticamente, tá mais de 30 jogos sem perder. O Brasil tem que tem que olhar mais para essas seleções, não tem que ficar com o conformismo resultadista daqui. Aqui deixou de ser parâmetro já. É a mesma coisa que estadual. Aqui você vai, ganhei as eliminatórias. Chega lá na Copa do Mundo, primeiro europeu que pega não vence. O Brasil jogou contra a Suíça na última Copa do Mundo, não venceu. Venceu contra a Sérvia, que é bem mais fraca, pegou a Bélgica, perdeu. Exatamente, pegou uma seleção que é acima da média, mas acho que o problema do futebol na América do Sul é a pobreza tática. Até nos clubes mesmo você vê aí, você pega ali de parâmetro o River Plate e nesses últimos anos, dois anos, você vê que o Galhardo também começou a perder a mão, né? Alguns os jogadores foi perdendo as peças, na reposição começou a errar e começou a se perder demais. E aí você pega o Flamengo do Jorge Jesus, que foi o destaque taticamente, tanto como qualidade também. É só, e eu acho que isso também tem relação ao conformismo, que nem você disse. É, você sentar em cima dos resultados. Tipo assim, você vê os técnicos brasileiros como o Abel Braga. O cara pegou o Flamengo e tava reclamando de ter o Gabigol, deixava o cara no banco na Libertadores. O cara não falou que não conseguia usar Diego e Arrascaeta juntos. O cara preferiu colocar o Arrascaeta no banco. Isso aí foi um absurdo. Tanto que ele mesmo saiu porque não aguentou a pressão. O cara não tinha uma Ferrari na mão e não sabe o que fazer. Ele é um cara que joga sem a bola, gosta de time que joga sem a bola, que fica esperando o time adversário para atacar, para simplesmente matar o jogo depois, num contra-ataque. Um ataque mais rápido, não precisa ser contra-ataque. Mas o Flamengo não aquele Flamengo não era disso. E quanto à tática da seleção, acho que não tem problema de começar a se inspirar no que tá dando certo. Ele tem que largar um pouco a mão daquela retranca que ele era acostumado no Corinthians, começar a olhar um pouco mais os times aí que acabaram de ganhar, pega a Itália, jogar com 3 zagueiros, o Chelsea agora é campeão, 3 zagueiros. O problema do Chelsea era centroavante, que quase que deixou ele marcar um monte de gol por causa do Timo Werner. O Brasil tem centroavante, poxa. O Brasil, se o Gabriel Jesus jogar na função dele, ele consegue fazer gol. O Gabigol, se receber passe, consegue fazer gol. Matheus Cunha tem muito a evoluir também. O Brasil não tá numa carência de centroavante como parece. Tá na carência de meia tático. E fora que o Gabriel Jesus ele tem uma característica que o Gabigol não tem. O Gabriel Jesus no Palmeiras mesmo, antes dele ir pro City, ele caía muito pra ponta esquerda e pra ponta direita. Ele não era um cara fixo. Ele era um falso 9 e um falso ponta. E tanto que você vê os jogos do Manchester City, ele também, a função é a mesma. O Guardiola usa ele da mesma maneira que o Cuca usava ele aqui. Então é o seguinte, o cara chega na seleção e o técnico começa a tratar ele totalmente diferente da forma que ele jogava no clube. Então é outra adaptação que ele vai ter que ter. Então isso atrapalha. Eu acho que falta humildade do Tite chegar. Como você joga lá no seu time? Me explica aí como que o Guardiola faz isso, faz aquilo. Eu acho que é assim. Eu acho que tem muito técnico que tem vergonha de aprender, que tem medo de aprender e sente em cima do resultado. Né? Eu acho que os técnicos têm que o tempo inteiro aprender. E eles estão sendo forçados a isso. Porque você vê a chegada cada vez de mais gringo no futebol brasileiro. Todo ano tá chegando os gringos aí no futebol. Teve poucos aí que fracassaram. E os que vieram trouxeram coisas boas disso tudo daí. Você vê o Fortaleza com o Vovôida. Tá sendo também outro destaque. Daqui a pouco ele para num time maior do Brasil, quem sabe. Né? Mas esse é o problema. Você vê, por exemplo, o que não é gringo, mas eu acho que fez um bom trabalho, que é o Guto Ferreira no Ceará, que tipo todo mundo vê o cara como um meme, como piada, gordiola, mas ele fez ótimos trabalhos. O que aconteceu com ele? Ele caiu, mesmo fazendo o time do Ceará jogar bem e buscar umas posições que ninguém pensava, e o imediatismo também tá começando a tomar conta desses técnicos mais antigos também. Você vê
Os técnicos toda hora pulando de um lugar pro outro. Você não vê um trabalho a longo prazo. E agora criaram essa regra aí de 2 técnicos por ano e os times estão burlando isso. Eu sabia que isso ia rolar. O cara vai, chega e fala: ele pediu as contas aqui. Não tem nenhum documento que prova que foi o cara que pediu a demissão. Que nem é o caso do Vasco agora. Foram 2 técnicos. Aí eles foram e trouxeram outro. Então, Lisca simplesmente pulou do barco. Isso aí é mais um problema que aí acaba espelhando na seleção, que é justamente esse imediatismo. O pessoal cobra muito resultado, que é na hora, que é de ser campeão de tudo. Eu lembro que esse ano mesmo o povo tava dizendo, torcida do Santos, dizendo que Libertadores era obrigação. Com um time limitado daqueles, nem Paulista era obrigação, então quase caiu nele. Aí acaba sobrando, voltando aqui para a pauta que é de hoje, que é da CBF, o pessoal fica cobrando muito resultado, muito de imediatismo. Poxa, tem que chamar aquele cara, poxa, tem que estar jogando muito agora, tem que jogar muito agora. Não pensa no futuro, falta um pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, e a gente ainda não tem realmente um time titular definido. Nem que são reserva, né? Então a gente tá caindo muito nessa do imediatismo, acaba que o Tite convoca nome tipo Thiago Galhardo, convoca Marinho, na convocação seguinte ela não vai mais convocar. E aí o Brasil ganha de 1-0, ganha de 2-0, e pensa, tá tudo bem. Mas vai chegar na Copa, a gente vai sofrer para ganhar. Vai ser algo muito difícil. Não é impossível ganhar, né? Mas é algo realmente fora da caixinha, assim. Tem que ser a melhor Copa do Mundo de todos esses jogadores aí. Eu acho que assim, o Tite tem a chance de mudar isso. Tipo, agora acabou o primeiro turno, né? Se eu não me engano, das eliminatórias. Ele tem chance agora de chamar outros caras diferentes, como você disse. Testar um sistema de 3 zagueiros. Fora que outras, a CBF tem liberdade para marcar amistoso também. Só que aí você pega os amistosos que a CBF marca contra Guiné-Bissau, contra Senegal. Ilha do Zezinho, contra uma seleção que você fala, pelo amor de Deus, e sofre, isso que é pior ainda, sofre pra ganhar. Pô, né, lembro depois da Copa do Mundo a gente foi enfrentar Senegal e Nigéria e não conseguiu ganhar. A gente saiu com empate ali. A gente falando, poxa, estamos tantos jogos invictos. Pô, mas também não ganha. Não consegue ganhar da Nigéria. Vai ganhar de quem? É fora que outra, é muito fácil você ser invicto jogando contra a Venezuela, contra o Peru, contra o Chile, né? Eu acho que o único cara que não conseguiu fazer, que fez essa proeza de não conseguir ficar invicto foi o Dunga, com aquela seleção horrorosa dele, né? Que na transmissão o pessoal tava até falando hoje do gol de mão na Copa América lá, né? Sim. E você vê como que é a desorganização do Brasil. De como o Brasil, há anos, a seleção tá sofrendo aí, não tem a renovação. Pra você ter uma ideia, ó, a gente vê os últimos centroavantes que a seleção brasileira teve nos últimos anos. O último bom que eu vi, razoável, foi o Luiz Fabiano na Copa de 2010. Eu acho que foi o último. Teve também o Fred de 2013, até chegou aí bem. Não tem que ressaltar isso. Eu acho que, como eu disse, ter a hora do teste do Tite, eu me pergunto por que ele não começa a pensar mais à frente, mais no futuro, justamente essa Copa do Mundo, mas não só nessa, para a Copa do Mundo futuro, a Copa América de 2024. Poxa, tem que, em vez de chamar o Miranda, por que não testa o Nino lá, que foi para a Olimpíada? Por que não busca um lateral direito mais jovem? Por que não testa o Gabriel Menino, parou de convocar ele? Ele simplesmente não dá sequência dos jogadores, ele coloca a mesma seleção, de alguns jogadores. O Danilo está há anos na seleção, nunca conseguiu provar seu valor. Ele deixa ali, coloca um substituto para jogar 20 minutos e diz: não gostei da atuação, não acho que não me agradou muito. Nem dá chance para o cara, não deixa testar, não dá uma sequência de jogo, um ritmo, como diz, um entrosamento. O jogador chega lá, já faz isso, não vai ter como resolver uma partida e bem assim em 5 minutos, 10. Eu também acho esse problema de relação a entrosamento, porque vive tendo mudança de jogadores, umas táticas estranhas, que nem hoje ele entrou no 4-3-3, mas na hora do momento do jogo ele mudava para 4-4-2.
ficava confuso. Você via o Neymar indo buscar a bola atrás dos dois volantes. O Neymar indo buscar a bola dos dois volantes pra armar a seleção. Sendo que você tem o Gerson, que é um puta jogadoraço de construção. Você tem o Casemiro, que também sabe sair jogando. Tem muita gente que acha que o Casemiro é aquele volante pro culto dos anos 90, mas não. Ele constrói a jogada também. Pô, ele tá constantemente lá chegando perto da área do Real Madrid, faz gol, dá assistência, todo jogo ele tá lá participativo. Né? Tem que falar com isso. Então, eu acho que eu não entendo isso. Porque os caras chegando na seleção, eles são simplesmente capados. É capado de tudo, de criatividade. Chega a começar a ficar um deserto de ideia. E a seleção parte pra tentar ganhar os jogos no desespero, na qualidade individual. Mas Você vê. parece até que ninguém pode ter um destaque, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser capado em função do Neymar. O Neymar brilhar mais, o Neymar bater recorde, o Neymar ter isso e aquilo. Não sendo uma crítica ao Neymar, ele joga pra caramba na seleção. Eu acho que, de novo, a gente fica caindo lá na independência. Primeiro jogo que a gente ficou sem o Neymar lá na era Filipão, o único jogo, o cara marcou trocentos amistosos contra um monte de seleção fraca. Podia simplesmente bancar o Neymar. Não precisava nem convocar, podia testar um jogador que não estava garantido na Copa. Primeiro jogo que a gente ficou sem, tomamos 7. Aí fica difícil. Exatamente, ainda o Felipão fez o maior erro que pra mim é dessa era, desses últimos 10, 12 anos de seleção brasileira, que foi ter pegado e não chamado de Diego Costa, cara. Ali pra mim foi o maior erro. Ele podia ser tranquilamente o centroavante do Brasil já na Copa de 2014 ali. Mas ele preferiu chamar o Jô. O Jô. Até tentou depois, né? Depois que viu ele, vem. Aí o cara já tava na Espanha. A gente já como. Mesma coisa agora, mais recente. Jorginho acabou de ser eleito o melhor jogador da Europa. 2018 ele ainda não tinha jogado pela seleção da Itália no profissional. Acho que foi o Edu Gaspar, não sei, alguém da comissão do Tite. Ligou pro Jorginho falando que talvez ele pudesse ter alguma chance de seleção, mas não ia garantir nada que ia jogar. O cara prefere convocar Tyson, prefere convocar Fred e deixa o cara que acabou de ser eleito o melhor jogador da Europa de fora. A gente não É, ignora. parece que a seleção brasileira não fica aqui no Rio de Janeiro, na Granja Comari, não tem scout. O scout fica todo lá na Ucrânia, na Rússia, pra Sim, chamar esses na caras China, aí. Na China, pô. Na China era debandada, cara. Eu não sei como o Roger Guedes não foi parar na seleção brasileira. o Roger Guedes, o Hulk, né? Depois. O Hulk ainda foi convocado pelo Dunga depois da Copa. Ele não arranjou Sim. nada. Por isso que eu meio que critico essa convocação do Hulk agora, por mais que ele esteja muito bem no brasileiro, mas o brasileiro é um campeonato que também tem se enfraquecido muito, assim como todo o futebol sul-americano. Então acho que o destaque do Hulk aqui não justifica uma convocação pelo histórico dele que ele já teve na seleção e também pela idade. Eu não acho que ele vai fazer nada de novo, nada de produtivo pela seleção do que ele já teve a oportunidade de fazer em 2014, em 2013. O cara saiu da Copa do Mundo sem marcar nenhum gol. Eu acho que ele também não fez nenhum gol em Copa das Confederações. Amistoso, o cara chutava um monte de bomba pra fora, era 10 chutes pra fora e fazia um. Sim, com certeza. O cara jogava com o nitro ali na perna. E até hoje a gente viu, né, um lance parecido. Que ele tirou a bola do goleiro com o peito ali, era só ele dar um toquinho. Pô, Ele né? pegou Que e fiquei bravo. mandou a bola, né? Mas assim, em relação ao campeonato chinês, eu acho que o único cara aqui injustiçado, que merecia ter chance na seleção, que é um 10. Hoje, na época ele era um 10, hoje ele já começou a virar mais um ponto esquerda. É o Anderson Talisca. Ele sempre se destacou lá, ele saiu do Bahia pra lá. E o E Benfica também, que ele jogou, o pessoal já sim, pedia. pelo Benfica, e se eu não me engano, ele jogou também no Besiktas da Turquia. E Então, depois ele foi pra China, ele começou a se destacar lá. A seleção, cara, eu acho que é o seguinte. Apesar da nossa brincadeira com relação a olhar jogador da China, eu acho que devia dar uma chance pra ele, é eliminatórias. A gente não tá falando que vai jogar contra a Inglaterra, contra a França, contra a Espanha. Vai jogar contra a Venezuela, contra o Peru, contra a Bolívia. Qual o é, problema de testar o cara? eita, é o que eu falo, que tem que testar um cara que vai ter futuro. Não adianta nada você convocar o Edenilson agora, sem ofensa ao jogador também, tá indo muito bem no Internacional. Mas não adianta nada você convocar agora, semana que vem vai ter convocação de novo. Ele provavelmente vai chamar o povo que joga na Inglaterra, esqueceu o Edenilson. O cara foi convocado para jogar 10 minutos, nunca mais vai ser chamado na vida. Aí vai. Sim. Assim como o Entendeu? Hulk, eu acho que foi Então, mais convocação por causa dessa treta com os times europeus, que não liberou eles pra vir.
E ele só convocou isso daí pra fazer média com a torcida daqui, porque o pessoal fica cobrando, falando, poxa, não, você só chama panela, só chama panela. Aí falou, convoca esse, convoca esse, convoca esse, pô. Aí acabou convocando. Mas não vai fazer nada com isso. Você vai convocar o Edenilson, você acabou perdendo tempo de um cara que vai pra Copa do Mundo, de um cara que poderia estar ganhando entrosamento, poderia estar ganhando experiência, e simplesmente convocou o cara que dificilmente vai pra Copa. É, o pessoal fala, o jogador ainda não tem experiência, não tem experiência, mas como é que ganha? Se não é convocado, se quando é convocado fica no banco. O pessoal fala, o Vinícius Júnior tem que amadurecer. O cara é convocado, já foi convocado quantas vezes pelo Tite? Foi pra Copa América, jogou quantos minutos? O cara nunca coloca ele pra jogar. Quando colocou pra jogar agora, foi contra o Chile, deixou o primeiro tempo pra marcar lateral. Praticamente ele mais atrasado do que o Alexandre. Exatamente, eu acho que o Vinícius Júnior tem tudo para ser um grande jogador. Eu acho que a única coisa que ele precisa trabalhar mais é a relação à finalização. Mas eu acho que dava pra ele trabalhar isso jogando as eliminatórias. A gente vê cada jogador horroroso aí nas outras seleções. E que a gente vê, cara, pelo amor de Deus, esse cara virou profissional como? Vinícius Júnior já se provou. Ele já se provou que ele merece a vaga na seleção. Não de titular absoluto, mas por brigar por vaga. A seleção precisa urgentemente de renovação. Se a seleção quiser ganhar uma Copa do Mundo nos próximos 10 anos, com certeza vai ter que ter uma renovação. Então, tem muita gente que critica o Vinícius Júnior, fala que ele foi invenção da mídia, que ele nunca vai fazer nada, faz um gol por mês. Mas, pô, o cara tá recebendo a chance ali, tá tentando, ele busca. Eu acho que nem. Ele tem que melhorar sim a finalização, mas eu acho que não vai precisar ser o ponto forte dele. Se ele conseguir fazer, armar jogada, conseguir criar ali pela ponta, que nem ele sempre faz, ele aciona a velocidade dele, é só ele ter alguém para servir, é só ele ter um centroavante que vai estar ali garantido para fazer o gol. Então acho que não, a gente uma hora ou outra vai acabar dependendo dessa geração, e enquanto a gente ficar convocando um jogador mais de 30, daqui a pouco o Tite fica capaz de chamar o Renato Augusto, dependendo do que ele fizer no Corinthians, e a gente ficar continuando chamar esse cara, na hora que a gente realmente precisar dos jogadores já tiver mais velho, eles não vão ter experiência nenhuma em seleção, vão estar tomando aquela pressão de primeira Copa do Mundo, e vão acabar apanhando. Você pega a França aí, a média de idade é bem baixa. Os caras podem ganhar mais uma, duas, jogar mais uma, duas Copas aí, tranquilo. A Inglaterra também chegou até a semifinal, agora chegou em final de Eurocopa, tudo jogador jovem. Difícil você achar um jogador 30 ali. Com Os caras certeza, estão eu acho que é a coragem de você renovar, né? O problema é que o Tite tem uma bomba na mão dele. O Tite tem uma bomba na mão dele, que é essa questão aí de imediatismo. Só que se ele chegasse a comunicar com um torcedor, com certeza a gente ia conseguir entender isso. Mas o problema é que falta coragem nele. Você vê que ele chamou o Vinícius Júnior, ele chamou o Cebolinha, ele tentou fazer a renovação parcial, chamou o Veríssimo, o Militão, que foram caras interessantes. Mas você vê um cara desses aí que sumiu, que parou de jogar bola, foi o próprio Everton Cebolinha também. Foi outro cara que ninguém entendeu o que aconteceu. Ele não foi pra uma liga tipo top, ele foi pra Campeonato Português. Sinceramente, tem o tom dela, tem os times aí que, pelo amor de Deus. não chega a ser totalmente fraco, né? Ainda até subiu no ranking ali da UEFA, tá melhor que o francês, que tem Messi e Neymar. Mas ainda assim não é uma liga de tanto peso assim, não se vê com bons olhos, pelo menos aqui. E ele não consegue firmar uma certa titularidade. Aí não dá para saber se é porque o Jorge Jesus não sabe utilizar ele ou porque ele realmente está mal. Aí eu acho que é mais do próprio jogador mesmo que não tá pegando uma sequência boa, que não tá indo bem. E por mais que a gente queira renovação, então o cara tem que fazer por merecer. Não adianta simplesmente chamar porque o cara é jovem e não jogar nada. Chegar na seleção, não jogar nada. No, no City é banco, o Gabriel Jesus. Agora tá ganhando mais espaço. Né? Sim, Então, e ainda assim com a média de gol, a melhor dos brasileiros sendo banca no City, né? então, Aí você, por exemplo, também vê a relação, o Arthur Cabral, que jogou no Palmeiras, o cara fez um gol aqui em 3 jogos, o cara foi vendido. Hoje ele é o brasileiro com mais gols na Europa. Ele ele joga joga, campeonato suíço, mas eu joga acho que ele pro merecia. Basel, né? E isso, ele joga campeonato suíço, mas merecia uma chance. E ele quase foi parar no time do. No Leeds, no time do Bielsa. O Bielsa pediu ele, mas parece que a pedida foi alta lá pelo time. Acho que pediram 100 milhões de reais Cara, ali por ele. E aí eu acho que ele não acabou indo, mas ainda assim ele tá metendo muito gol.
também. Mas eu acho que a seleção brasileira, cara, virou simplesmente uma seleção de empresário. Você vê umas coisas estranhas, jogador indo pra lá e um mês depois, 2 meses depois, sendo vendido. Você vê o caso do Fred, o Cebolinha mesmo. O Cebolinha mesmo jogou a Cebolinha Copa até América, demorou um foi pouco, né? vendido. Então demorou um pouco mais, mas também foi vendido. O caso do Fred é realmente por suspeito até ter uma melhorada no Manchester United, ele é titular lá, tudo bem. Ah, por exemplo, poxa, Danilo, que a gente sempre critica. Poxa, quanto tempo ele é de titular da nossa seleção? O cara é banco do quadrado na Juventus. Quando joga, joga na esquerda. O cara ele é um lateral direito que não joga na direita. A gente, não é possível que não tenha uma, seleção, uma opção melhor do que esse cara. Quantos brasileiros tem? O Danilo tá perdendo posição pra um ponta direita. Pra você ver o nível do Danilo, ele tá perdendo posição pra um ponta direita, cara. Ele joga ali como um ala, né? O quadrado ele não fica tão preso, ele sobe bastante. E o Danilo perdeu posição pra esse cara. Cara, eu lembro do Danilo no Santos ainda. Aí ele foi pra seleção em 2012, se eu não me engano. Desde 2012 a gente tá insistindo nesse cara e ele não conseguiu assumir a posição. 2011, poxa, a gente veio lá metendo gol em final de Libertadores com o Neymar. Tava, poxa, era promissor. Alexandre é outro também. Hoje é mais uma decepção. A gente viu tanto. A gente viu, pô, Marcelo jogava pra caramba. Tinha suas falhas defensivas, mas, pô, ofensivamente era um monstro. Felipe Luiz jogou muito na seleção também. O Daniel Alves, que dispensa apresentações, é que hoje a idade já pesa. A gente já viu tanto lateral bom, hoje a gente está muito limitado. Hoje a gente precisa de algo urgente, não só uma formação melhor de lateral, ou então abdica de lateral e faz aquilo com os três zagueiros. Forma mais ala. A gente vai precisar, a gente ainda precisa usar o lado dos campos, mas talvez a gente tenha que repensar isso. Se a gente realmente está precisando de lateral assim, não está tendo uma boa demanda. Com certeza, e zagueiro é a opção que menos falta pro Brasil em relação. Você vê que tem várias promessas, tem o Militão, que eu acho que é um cara que já merece a titularidade absoluta ali. Pô, Tem o Veríssimo que tá surgindo, tem o Marquinhos que é outro puta zagueiraço que também é outro cara que é titular absoluto. Você tem muitas opções de zaga. Zaga eu acho que é o menor problema do Brasil nos últimos anos, apesar que 14, né, sofreu bastante ali com o Dante. sim. Não, ali, poxa, acho que a sacanagem mesmo do Filipão ali também foi convocar o Henrique e o Maxwell. O Maxwell ninguém nunca tinha ouvido falar, era de nome que jogava no PSG. Felipe Luiz, que tinha chegado em final de Champions League naquele ano, tinha arrebentado, brigava com o Marcelo para ser melhor lateral do mundo, e o cara nem para a Copa vai. Ali foi ridículo. O Henrique eu já conhecia pela passagem dele no Palmeiras em 2012. O Felipão tava lá, foi campeão com ele, e depois ele foi pro Napoli. Mas ele sempre foi um zagueiro assim, nota 6, nota 7, assim, sabe? Jogador mais ou menos, né? Tanto que no Corinthians ele jogou ali, jogou um ano bem, depois começou a. Então, não era, né, tipo, não era nenhum pereba, mas também não era nada do tipo, oh, poxa, vou ali parar o close. Você coloca. Quem eu tenho? Henrique, Dante. Dante que depois daquilo foi só decadência, né? Cara, É, então, mas isso é. A relação do Dante, eu acho que é porque tem umas ligas que criam esse falso pensamento. Pra mim, é a francesa e a alemã. É as que mais criam esse falso pensamento de que o cara é bom pra caramba. Você vê, o cara vai pra lá, ele se destaca no campeonato alemão, no campeonato francês. Beleza, mas o cara não saiu dali 1, 2 anos, meu amigo, você já pode descartar já. então, né, a Liga Alemã, que eu até acompanhei nas últimas temporadas, ela tem até um nível bom. Mas o Bayern sempre sobra ali. Ali você não tem competição para ver quem vai ganhar. Você tem uma competição para ver quem vai bem ali. É, os times financeiramente são bem menores, então isso já reflete muito no resultado do campeonato. Mas, taticamente falando, eles são muito organizados. Falta de craque mesmo, falta de jogador bom. Uma organização tática ali, a Alemanha é um exemplo. A França nem tanto, mas a Alemanha é muito boa, tanto que justifica como a seleção é boa, como é organizada. É uma mentalidade dos próprios alemães ali. O Matheus Cunha, que estava no Hertha Berlim, ganhou destaque. Hoje, contratado pelo Atlético de Madrid, vai ali brigar com o Suárez, posição. Não duvido nada, tipo, pode ser que ganhe até, dependendo. E outra, eu acho que ele serve pra jogar como segundo atacante também, porque o Simeone é um retranqueiro.
Ele é um Então, isso vai retranqueiro. ser problema pra ele. Ele é um retranqueiro que eu respeito, mas ele é um retranqueiro. Pode jogar o Matheus Cunha e o Soares juntos tranquilamente ali. Então, né? Até porque o Diego Costa saiu de lá também, né? Não queria ser banco. Agora tá no Atlético Mineiro. O Matheus Cunha nas Olimpíadas ele teve que sair mais da área. O Richarlison estava jogando mais avançado do que ele. O Matheus Cunha que parecia que estava invertido. O Richarlison era centroavante, o Matheus Cunha era mais recuado. Então acho que Sim. a movimentação do Matheus Cunha é boa. Acho que ele já deve ter aprendido alguma coisa lá na Alemanha, taticamente falando. Então pode ter muito a evoluir ali. Eu acho que o Tite tem que prestar mais atenção nele. Sim, com certeza, né? E você viu quando o Matheus Cunha entrou e caiu pra ponta direita, que eu não entendo muito. Depois que o Gabigol saiu, ele conseguiu sair da área, né? Ele saiu um pouco da ponta, ele começou a entrar mais na área. Depois ele saiu de novo e conseguiu fazer essa jogada. É porque eu acho que um dos problemas da seleção brasileira é que o cara que joga de centroavante, ele tem esse desconforto de sair para ajudar na criação. Isso daí é um erro também. Ele tem que saber sair da área. O futebol brasileiro parou com isso de ter o centroavante brucutu. O Gabigol, por exemplo, até se movimenta bastante no Flamengo e tal, mas ali na seleção ele estava bem. Hoje ele foi bem parado. E refletiu muito no jogo, porque tanto que depois que ele saiu, o Brasil começou a ter um monte de chance de novo. Parecia que queria fazer 3 4 5. Foi tudo passando ali pro Matheus Cunha. O Matheus Cunha bem participativo, acho que ele foi muito bem. Só não conseguiu fazer o gol com a cagada lá do Hulk. E no final ele, com o Matheus Cunha sozinho ali na frente dele, quis tocar pro Neymar. Aí, de novo, reflete isso aí. Sempre todo mundo jogando em função do Neymar. Parece que só tem o olho no Neymar. É insegurança, né, cara? É insegurança. É porque tem uns caras que são tão bagre, é que nem o Dybala falou aquela vez, que era difícil jogar com o Messi. E na verdade é o contrário, é difícil jogar com o Dybala. Acontece a mesma coisa na seleção brasileira. É Tem que um parece, medo de arriscar. sim, parece que um não confia no outro. Parece que tipo, o único que confiava ali é o Neymar. Fala, oh, se eu tocar no Neymar, quem sabe eu ganho uma assistência ali. Se o Neymar, se eu aparecer do lado dele, quem sabe eu posso sair na foto, ele pode tocar pra mim na cara do gol. Parece que eles sempre estão buscando o Neymar por isso. Então, Aí fora que o Neymar a cada ano que passa ele vem caindo fisicamente. Ano que vem ele já vai estar mais velho. Você vê que ele até tá com uma barriguinha ali. é isso aí. Uma Foi, barriguinha. Aí você vê ele pega a bola meio cansado, assim, já não consegue dar aquelas arrancadas. Então o Brasil já tem que começar a pensar nisso. Já era pra ter pensado antes, né? Já tá começando a ficar tarde de pensar em outro cara pra ajudar ele na relação de ter a responsabilidade de armar o time. E eu acho que o Brasil, se não usar um 3 zagueiro, pode também usar um 4-1-2-3, que também é uma ótima. Parar com esse negócio. Que nem hoje. Hoje o Brasil teve momentos que fez isso, com o Gerson avançando e o Neymar ali. Também é uma coisa boa. O Casemiro jogar ali atrás, que era como o Flamengo jogava. Se o Brasil começasse a ficar mais corajoso, quem sabe dava pra poder fazer isso. então, dá pra ver que a ofensividade tem dado certo no futebol atual. Então, acho que essa retranca do Tite não tá sendo muito bem justificada. Até porque a seleção. O problema da seleção não é defesa. Você pode até questionar talvez o Alexandre defensivamente, talvez um pouco o Danilo, mas eles não chegam a comprometer assim. Você tá muito seguro com o Marquinhos, com o Lucas Veríssimo, que estreou muito bem, o Éder Militão já merece ser titular, sem dúvida. Goleiro, você tem o Everton aí, poxa, está mostrando serviço, para mim deveria ser titular. Então, acho que o Brasil não precisa ficar jogando com 2 volantes, porque a defesa já está fazendo sua parte, já está indo muito bem. E não tem mais o Miranda e o Thiago Silva, não é mais a dupla titular, então não vai estar realmente sofrendo com o jogador veloz, ficar tomando bola nas costas. Veríssimo, Veríssimo, Militão, Marquinhos, têm sua velocidade. Então acho que dá para gente usar só o Casemiro e soltar um pouco mais o time, até buscar mais um 10. Se quiser se ele quisesse, ele até usava o Paquetá. O Paquetá, na época do Flamengo, ele jogava ali quase como um segundo volante mesmo. Era um cara que buscava a bola entre os zagueiros e ia articulando para o ataque. Parecia até dentro da área. Então, eu acho que ele tem que largar um pouco essa ideia de Casemiro e Fred junto. A gente pedia muito Fabinho na seleção. Fabinho, ainda acho que ele pode até ser testado, por exemplo, na lateral direita, que ele já jogou na carreira dele. Antes de ir para o Liverpool, ele jogava de lateral direito no Mônaco. Então, acho que vale ainda, pelo menos, a persistência no Fabinho. Eu acho que já no Fred, se for para ficar convocando, ele tem que ser reserva do Casemiro.
Porque não dá para ficar jogando os dois juntos, não. Tá ficando muito preso a seleção, fica um buraco no meio. Ainda tem esse buraco no meio mesmo com o Gerson, mas é menos perceptível. Sim, você vê com o Casemiro, quase ficou. Não deu nem pra perceber. Você vê que poucas bolas ali. Poucas bolas gerou contra-ataque, nem o de perigo, claro, de gol com o Peru. Porque o Gerson, eu gosto muito do futebol do Gerson, cara. Pra mim ele deveria ser titular já absoluto de cara, já agora. Beleza, você tem outras opções, mas agora já tá classificada a seleção. Não tem que ter medo de errar, como você disse aí. Ele e o Casemiro ali. Teve, o Tite também até deu uma parada de cagar de medo, assim, né? Na hora que ele pegou, colocou o Bruno Guimarães no lugar do Casemiro também. A seleção começou a ficar um pouco mais ofensiva, começou a deixar mais buraco, mas eu gostei, porque a seleção ficou bem mais ofensiva. Então, até porque não tem muita ameaça aqui dele. A gente vai pegar a Venezuela. Quem é o centroavante deles que ninguém conhece? O cara que tinha dado mais passes para finalização, tinha finalizado mais da seleção deles era o Otero. Otero que, poxa, o cara não conseguiu jogar no Corinthians. O cara limitado ali, dispensado do Atlético, dispensado do Corinthians. Esse é o nível que a gente tem que enfrentar. Acho que não tem que ter medo, não tem que ficar retranca. Poxa, eu vou tomar gol do Orejuela. Vou tomar gol do Guerra. Vou tomar gol do Cueva. O Cueva, camisa 10 do Peru. Eu acho que não tem que ter medo nenhum, acho que tem que ir pra cima mesmo. Tomou gol, faz dois. Tomou dois, faz três. Tomou três, faz quatro. Eu acho que tem que ir pra cima. Vitória, vitória, assim, de 1x0, 4x3 no mudo. Eu acho que o Tite não tem que ter medo. E em relação aí, você deu observar nos outros jogos dessa rodada? Se tem algum ponto interessante que você pode destacar, além do golaço do Messi, né? Porque ali foi. Eu tava acompanhando Argentina e Equador. Eu tava até pensando, poxa, talvez tenha algum jogador ali do Barcelona, né, que vai enfrentar o Flamengo. Tinha dois só de titular, mas tem alguns que jogam mais na Europa mesmo. Né? É um time até um pouco europeu. É um futebol bem pobre, pra falar a verdade. O Uruguai não é ruim, né? Mas também não tá sendo uma maravilha ali. O Arrascaeta ele não joga na seleção que ele joga no Flamengo. Você vê que parece que mesmo quem é o 10 lá é o Valverde do Real Madrid. Ele que busca muito mais a bola, busca muito mais passe para ele. O Uruguai só foi ganhar de 1x0 nos acréscimos. 46 do segundo tempo fez um gol contra o Equador. O Equador que pegava a bola ali, era bola no mato que ia jogar de campeonato. Cara, eles nem dominavam, só chutavam a bica pra frente, pra lateral, pra não importa pra onde que ia. Vamos deixar o Uruguai com a bola. Eu acho que o interessante do Uruguai é o time do meio pra frente, né? Você vê que defensivamente o time não é tão organizado, apesar de ter os dois bons laterais aí, que é o Vinha e o Piquerez, que inclusive o Vinha, se eu não me engano, se machucou, foi suspenso, e o Piquerez entrou nesses últimos dois jogos. Eu acho que é a única coisa a se O Vinha, destacar. o Vinha jogou hoje, até. Jogou hoje. Então, foi substituído, acho que estava suspenso. Eles jogam, sem o Soares jogando, ainda assim, eles conseguiram vencer os dois jogos. Vencer dois jogos, agora não lembro se foram os três mesmo, né? Foram três. Até conseguiram um resultado bom. O Uruguai começou muito mal, né, nessas eliminatórias, agora está se recuperando. Brasil, Uruguai e Argentina dificilmente ficam fora de uma Copa. Eu acho que esse sistema também das eliminatórias só está atrasando nosso calendário, até porque teve uma Copa América agora totalmente inútil, só fui parar o calendário de novo. Podia ter usado esses 5 jogos aí que fizeram em Copa América para fazer de eliminatória, a gente não estaria atrasado. Agora a gente chegou na metade, faltou um ano, a gente tem que jogar metade de uma eliminatória para já chegar na Copa do Mundo na hora. E você, pra você, quem tá eliminado já, tirando as últimas três seleções ali, você acha que o Chile ainda tem chance de classificar? Acho muito difícil, hein? O Chile, pelo que a gente viu ali, você viu aquela partida horrível ali que foi Brasil e Chile. Se o Chile, parece que o Chile não conseguiu renovar, parece que ele parou no tempo. Ainda continua com alguns nomes mais velhos, mas acho que Vidal já deu o que tinha que dar na seleção ali, Arangues. Acho que esses nomes assim, Cláudio Bravo sumiu da mídia, né? Deixou de ser aquele jogador badalado, que é de Manchester City, de Barcelona. Eu acho que o Chile está passando pelo problema que a gente já passou, que foi a falta de inovação. Acho que dificilmente passa, vai ficar de novo fora de uma Copa, já ficou fora da última. Venezuela e Bolívia seria em conta, né? Café com leite, isso daí nunca acabou. Eu acho que o Peru também vai estar eliminado. Aí a briga vai ficar de novo entre Colômbia, Uruguai e Equador. E só, acho que o Paraguai não consegue, acho que não tem força para isso. Com certeza. O Isla também é outro cara que na seleção ele parou já de produzir tudo isso.
Eu acho que o Isla não joga metade do que o Rafinha joga. Ou jogou pelo Flamengo, né? Tem a Ele questão do. já jogou. É, tem a questão do Eduardo Vargas também, que já foi um cara badalado, né? Já foi um jogador badalado e não é mais isso. Você vê que nem no Atlético Mineiro ele joga, tipo, bem assim que você fala, caramba, esse é um destaque do Galo. Então, né? Aí, novamente, aquela coisa de usar aqui como parâmetro. Não tá muito bom aqui. Aqui não tá nenhuma maravilha. Comparado ao resto da América do Sul, o Brasil tá muito melhor. Mas aqui tá longe de ser bom. Como eu disse, o Marcelo Moreno, que é atacante do Cruzeiro, que briga para não cair para a Série C, é o artilheiro das eliminatórias aqui. Eu acho que foi passado pelo Messi agora. Parece que os caras fazem uma lista assim, ó. Qual foi os caras que atuou na última Copa do Mundo? O Chile, aí vai chamar os outros caras. Colômbia, também é isso. Então, O Equador eu acho que tá tendo uma renovação não tão grande, mas acho que é a maior, assim, das seleções daqui. Até por causa dessa geração do Del Valle, né? sim, tá, Começou a. como eu disse, tem buscado bastante jogador na Europa. Tem jogador do Bayer Leverkusen lá, no centroavante. Tem o lateral do Villarreal, agora que eu esqueci o nome, é Estupinhan. O cara acabou de ser campeão da Liga Europa. O cara jogou muito agora no jogo contra o Chelsea ali da Supercopa da UEFA. É um destaque, ele é o maior daqueles poucos nomes que consegue se destacar na Europa. Do Equador você não consegue esperar muita coisa, você não espera, poxa, vai brigar ali para a Copa do Mundo, vai chegar a peitar uma França, vai peitar a Alemanha. A gente não espera muito disso, mas se for para a Copa vai ser algo bom. É, o legal de Copa do Mundo é que tem umas zebras assim interessantes, né? Que nem o. Como que é o nome daquele país? Lá Costa Rica em 2014 caíram num grupo com Itália e. Foi Itália e quem? Itália, Uruguai e Inglaterra, três Isso, campeões mundiais. Passou em primeiro, não perdeu primeiro. de nenhuma. Isso, Não pra você perdeu ver. naquela, não perdeu naquela Copa, foi eliminado Sim, pelo logo nos nos pênaltis. pênaltis. Eu acho que ali foi, dessas últimas Copas, foi a história mais interessante. Você vê a Coreia do Sul eliminando a Alemanha também. Sim, aquela ali foi boa, né? A Copa 2014 é recheada de coisa, né? Sim. A Argélia quase eliminando a Alemanha, teve que levar para prorrogação. A Argélia conseguiu levar para prorrogação, conseguiu fazer um gol. Lá no final quase que buscou empate. Deu E, mais trabalho que o Brasil. então, e a gente aqui tomou um passeio, era jogo treino aquilo. Aquilo ali eles brincaram. Ainda eu E lembro que o Neuer saiu do gol e quase matou o atacante da Argélia e não rolou nada disso. eu acho que ali foi na bola, né? Mas ali foi um lance assim, cara, que se fosse hoje em dia, ia ter o VAR, com certeza. É um lance que dá pra você discutir ali. Mas eu lembro, eu assisti esse jogo e falei, caramba, os caras são bem organizados. O Então, que faltou pro Brasil? Talvez o Brasil conseguisse passar se tivesse organização tática. então, eu acho que isso vale a pena. Acho que não só o treinador da seleção, acho que todo treinador brasileiro deveria prestar mais atenção. Quando a gente fala de 7-1, fala, pô, tristeza, tragédia. Ninguém para analisar o jogo, para ver o que aconteceu, o que teve de errado ali naquele jogo. Todo mundo só quer esquecer. Ninguém quer levar aquilo como aprendizado. Eu acho que o 7-1 foi uma coisa terrível mesmo, mas teve sua parte boa. Falou, ó, fica de lição aí, aprende como é que se joga. O tático tá sobrepondo o individual. E ainda mais quando você simplesmente não tem individual. A gente jogava ali, toca no Neymar e espera ele resolver. O que mudou de 2014 para agora? É, isso é o problema. E eu ainda eu acompanhei a de 2010, eu cheguei a acompanhar bastante também. E aí a gente foi eliminado ali em dois lances, que não foi diferente de 2014. O Brasil fez uma Copa até que boa. Foi uma Copa até legal. O Robinho, o Luiz Fabiano, o Kaká jogaram muito bem. E ali contra a Holanda foi infelicidade, né? Foi dois lances de Sim, infelicidade. Felipe Melo ser contra ali. expulso. É, o Júlio César saindo, socando, o outro maluco enfiando a cabeça na bola. Então ali foi isso. Mas o problema é que saiu do Dunga pra Felipão. O Mano Menezes. E aí Sim. depois o Filipão. Isso, mano. Mas o Dunga depois voltou ainda também, né? Eu queria saber o que eles pensaram ali na cabeça. Todo mundo pedindo o Tite, né, na época, depois o Tite estava merecendo sim. Eu queria saber o que eles estavam esperando do Dunga de diferente. O que eles queriam? O cara não. Eu acho que ele tinha feito certo lá em 2010 de não chamar o Neymar. Eu acho que ele não ia produzir muito ali. Ainda não era o Neymar, que foi no Santos. Acho que foi a partir de 2011 mesmo. Que ali ele ainda. Em 2010 ele ainda dividia uma. Com o Talvez Robinho, o Ganso fosse Costa. interessante, né? O Ganso talvez fosse.
Talvez, talvez. O Mas é problema é aquela que ele ia coisa. ser reserva do Kaká, só do Kaká. Então, só. Mas o pessoal reclama que não levou o Ronaldinho, né? Mas ali não estava errado. Acho que talvez se fosse para levar Neymar e Ganso seria aquela coisa, leva pra não dar borboleta na barriga depois, para já ter a estreia em seleção, para já se preparar para uma Copa do Mundo, uma eventual Copa do Mundo. E que eu digo, quando chegou a vez o Neymar já amadurecido mais velho com o Dunga não sabia como usar o Neymar. É uma coisa, pô, você tem o Messi na tua seleção, você não sabe como usar, é o São O Paulo. que aconteceu na seleção argentina nos últimos anos. Você vê que o Bielsa, beleza, pegou o Messi no começo da carreira ali, mas até lá o Messi não foi bem aproveitado. E aí, naquela época a Argentina tinha uma seleção melhor ainda, não precisava depender de um cara só e perdeu a Copa América pro time C do Brasil ainda. Com um gol no último lance do Adriano Imperador, do Didico. Mas você vê que a importância tática ela é tão grande que a seleção 2006 tinha aquele timaço e não tinha organização tática. Então, atualmente mesmo, você vê, você não tem mais essa coisa do individual. Você tem dois caras que são gênios da bola, que estão na história do futebol, que é Cristiano Ronaldo e Messi. Você não vê mais eles cogitando, sendo cogitado para ser melhor do mundo. Você teve o Lewandowski agora, pô. Mas o Lewandowski foi uma representação do que foi o Bayern de Munique como um todo. Você pega o time do Chelsea agora, campeão da Champions League, você não consegue simplesmente citar um, dizer, esse cara aqui é o diferenciado. Elegeram o Jorginho porque ele ganhou a Champions League e ganhou a Eurocopa. A Eurocopa foi outra coisa também. A Itália não tem aquele jogador que desbalanceia, aquele cara que é super astro mundial, o cara que você vai tocar para ele e vai esperar coisa boa. Assim. É uma coisa tática. O tático tá simplesmente sobrepondo o individual. Eu E, acho que aí tá a chance do Neymar ganhar uma bola de ouro, pelo menos tá agora, em relação a isso. Eu acho que é a chance dele agora, dele tentar ganhar uma. e aí a gente tem que ver como é que vai ter o andamento da temporada, né? Acho que essa aqui já não vai dar mais, até porque acho que é em outubro mesmo que vai ter eleição no Bola de Ouro, Neymar, pode esquecer. Então, para a próxima temporada tem que ver como é que vai sair esse PSG, se vai ser toda essa máquina mesmo que a gente espera que no papel se reforçou muito, e se ele vai ser o cara desse time. Normalmente, que, como eu disse, agora o coletivo está sobrepondo o individual. O que escolhem é um cara para representar um todo. O Lewandowski é eleito melhor do mundo. Se Jorginho, no vídeo, se Jorginho foi eleito melhor do mundo, é porque ele está representando todo um Chelsea, porque você não consegue simplesmente escolher um ali para ter esse cara é o diferencial. Sim, e você falou em relação de Ferrari, entregaram PSG na mão do liscador europeu, que é o Pochettino. O cara vai e classifica com a Champions League com o gol do Lucas. Na final, o cara fica no banco, não entra nem nos acréscimos. Aí você vê como que tem bagunça em time europeu. Você vê também que o Tuchel foi o cara que levou o PSG para a campanha mais longe, pô, a final perdeu num jogo normal, super normal, e vai demite o cara e traz o Pochettino. Então, né, nem foi culpa dele ali, aquela derrota ali, poxa. Teve aquela chance que o Neymar, quando o jogo ainda estava 0-0, o Neymar na cara do Neuer, chutou em cima dele e perdeu o gol. E o Mbappé, que recebeu uma bola livre ali naquela final, também perdeu o gol. Se tivesse diferente, se o Neymar tivesse feito aquele gol, o Mbappé também tivesse feito dele, Thomas Tuchel teria sido eleito o melhor do mundo naquela temporada. É, Neymar teria sido eleito o melhor do mundo também. Todo mundo estaria exaltando o PSG, falando como é um time massa, um time massa. Mas como não ganhou, todo mundo fala, olha só como é um time de pereba e o Neymar, coitado. Com certeza. Então, galera, eu acho que a gente já rolou por muitos assuntos aqui. A live a gente tá conversando aqui faz muito tempo, a gente nem tá vendo o tempo, eu mesmo tô nem cronometrando. Mas fala mais um pouco aí do seu canal, qual que é a sua ideia lá, o nome do seu canal, as redes sociais, você me fala, vou deixar tudo aqui no link da descrição, mas o tempo é seu, pode falar aí. Tá, tem um canal chamado No Tático. Ainda está começando, né? Ainda não tem muitos vídeos. E tô começando a produzir um pouco mais. Daqui a pouco sai alguns. Mas sobre curiosidade de futebol, assim, às vezes posso até fazer uma análise de algum jogo ou outro. Mas normalmente eu já estava pegando mais sobre as curiosidades daquela coisa que a gente gosta no futebol, que acontece. Nas redes sociais a gente tem no YouTube é o Notático, o, o nosso site é notático.com.br, pode acessar lá. Às vezes tem alguma matéria ou outra, alguma curiosidade também. E
O Instagram, se não me engano, é Oficial Notático. Pode ver lá, a gente tá nativo. Com certeza, galera. E siga a gente aí, ajuda o nosso crescimento de ambos os canais. Ele sempre vai estar aqui pra gente estar comentando sobre os jogos. Inclusive agora domingo vai ter provavelmente uma live Palmeiras e Flamengo aí. Vai ser esperamos que seja um bom jogo, porque né, quase 2 semanas com o futebol parado, o futebol brasileiro parado, a gente merece ver um jogo bom, né? Vamos ver o que vai rolar sobre tudo isso aí. E é isso, galera. Então, esse é o nosso pós-jogo do Brasil. A gente rolou por muitos assuntos. Paramos do futebol europeu, falamos até do Vamos PSG até. Pai Lisca doido. Pode se despedir aí. Pode se... Então, muito obrigado aí pelo convite, né? Pela participação. Espero tá aparecendo mais aí no seu canal, né? O Cavaleiro Palestrino. Quem sabe aí a gente já aparece em outros jogos da seleção, Palmeiras e Flamengo aí, né? Quem sabe na final da Libertadores. Com certeza, galera. Então, esse foi o nosso pós-jogo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa as notificações também. E segue as nossas redes sociais que tá aí embaixo. Beleza, galera? Valeu. Até o próximo pós-jogo ou live.